Olá, pessoal. Você acabou de ver, agora na primeira parte da aula, o que é a circunferência trigonométrica e a noção de simetria. Lembra os arcos correspondentes, arcos que têm o mesmo seno e o mesmo cosseno. Tá? A ideia agora é calcular, então, o seno e o cosseno de um arco qualquer. Tá? Mas, para isso, eu quero que você lembre três arcos famosos que você já conhece o seno e o cosseno deles, tá? Que é o 30, 45 e 60. Essa tabela aparece desde lá da geometria plana e você vai usar ela também, tá bom? Então, ó, se você não lembra dela, uma sugestão, dá um pause agora no vídeo aí e anota essa tabelinha aí no seu caderno, tá? Ou se quiser tirar um print da tela aí, o momento é agora. Tá bom? Mas é importante você deixar a tabelinha junto com você o tempo todo, porque você vai usar ela a aula inteira. Tá? Claro que com o tempo você acaba até acostumando de tanto que você usa, né? Você acaba até decorando. Mas se você não decorou ainda, se você não lembra direto, não tem problema nenhum, tá? Lembra, pausa o vídeo, pega uma folha aí, né? Anota esses valores que você vai usar ele na aula aí. Beleza? Só continua essa aula aí quando você tiver anotado ou lembrar certinho desses números que aparecem aí. Tá bom? Bom, vamos lá então. Ó, bom, a gente viu agora há pouco que a ideia de seno e cosseno, ela passa a ser então a ideia de duas direções, não é? O eixo dos senos, que é o eixo da vertical, e o eixo dos cossenos, que é o eixo da horizontal. Então, todo seno você pode interpretar como um tamanho de um segmentinho, né, de um pauzinho na vertical. E todo cosseno você pode interpretar como um tamanho de um pauzinho na horizontal. Bom, como é que a partir disso, então, nós conseguimos calcular o valor dos senos de um arco qualquer? Vamos pegar, por exemplo, um que a gente já conhece. Ó. Olha um dos famosos aqui, ó, seno de 30. Lembra a tabelinha aí? Ó? Seno de 30 vai dar meio. Né? Então, o que significa falar que o seno de 30 é meio? Quer dizer o seguinte, ó. Bom, aqui é o 0 graus, né? Como aqui é o 90, você percebe que 30 é um arquinho do primeiro quadrante, né? Porque ele não passou de 90 ainda. Então, quando você falar que o seno de 30 é meio, quer dizer que esse pauzinho aqui aparece na vertical, debaixo do número 30, esse pauzinho mede meio. Então, o tamanho desse pauzinho é meio, tá? Bom, se fosse 45, ó, pra você ter uma ideia, que também está na tabelinha, né? Lembra do seno dele? Que era raiz de 2 sobre 2? Quer dizer que esse pauzinho na vertical, ele mede raiz de 2 sobre 2. Você percebe? Quanto maior esse angulinho vai crescendo, maior esse pauzinho vai ficando, né? E quanto menor esse ângulo tem, ó, menor está ficando esse pauzinho. Bom, ele diminui tanto, 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 e quando chega no zero, o pauzinho ele nem subiu e nem desceu. Quer dizer que o seno de zero vai dar zero. Tudo bem, ó? Bom, conforme aumenta o ângulo, esse pauzinho cresce. Mas você viu que esse pauzinho vai crescendo, crescendo até um limite. O máximo que ele pode ser é esse tamanho aqui, quando o ângulo for 90 graus. Lembra que esse tamanho não é exatamente o raio da circunferência? Lembra da aula passada, ó, que a circunferência trigonométrica tem sempre raio 1. Então, o maior seno possível é quando o seno vale exatamente 1, que é o seno de 90. Beleza? Depois disso, ó, você vai para o segundo quadrante. Então, você tem arcos aí maiores que 90, né? E esses pauzinhos na vertical são os senos correspondentes. Vamos pegar um, por exemplo, ó, aqui o 150, tá? Lembra que o 150 é o arquinho do segundo quadrante, né? Não chegou no 180. Bom, já que ele está no segundo quadrante, ele tem um correspondente no primeiro quadrante. Lembra da primeira parte da aula, hein? Se aqui é 150, ele é correspondente do 30. Lembra a vantagem de ser correspondente? Tem o mesmo seno e tem o mesmo cosseno, né? Talvez mude o sinal. Bom, então o que você está pensando? Quer dizer que o pauzinho aqui no 150 tem o mesmo tamanho que o pauzinho no 30. Então o seno de 150 é igual ao seno de 30. Agora, bom, como é que eu vou saber se o sinal é o mesmo ou não? Né? Então, uma orientação, e isso é uma convenção de orientação de sentido, é a seguinte: toda vez que você tiver com esse pauzinho indo para cima, isso aqui vai ser o sentido positivo. Se seu pauzinho estiver indo para baixo, vai ser o sentido negativo. Então, quer dizer que o 150, o seno dele também vai ser positivo. Vai ser igual ao do 30, no caso positivo. Ou seja, o seno de 150 vai ser, então, mais meio. Beleza? Então você percebeu o seguinte, para calcular um seno de um ângulo qualquer, o que você faz? Você primeiro descobre quem que é o correspondente com ele, porque através do correspondente você vai descobrir qual que é o resultado da conta. E depois, pelo quadrante, dá para você descobrir o sinal do número, né? Aqui no segundo quadrante, ó, o seno está para cima, né? Então esse aqui é sempre positivo. Bom, o seu pauzinho reparou que ele está diminuindo de tamanho até quando chega no 180. Quando chega no 180, esse pauzinho volta a medir zero.
Tudo bem, ó? E depois disso, no terceiro quadrante, você viu que seu pauzinho começou a andar aqui para baixo, não é? Pega um exemplo qualquer, ó. Vamos chutar aqui por exemplo, 210 graus, né? Como é que eu faria para achar o seno de 210? Lembra que 210 ele é correspondente de algum arco, não é? Ó, 210, quanto que ele passou do 180, né? Ele passou 30 graus. Então, só para não esquecer, né, que a primeira parte da aula aí de simetria é a parte mais importante que tem, tá? Então, de novo, se você não ficou claro essa simetria, volta naquela primeira parte lá, tá? Bom, então 210, você já sabe que ela é correspondente do 30. Então, quer dizer que tem o mesmo seno. Vamos analisar o sinal. Você viu que no 210 esse pauzinho está para baixo? E quando o pauzinho está para baixo, o seno vai ser negativo. Então, conclusão, o seno de 210 é igual ao seno de 30, só que vai ser negativo. Tá joia? Então, no terceiro quadrante todinho, ó, o seu seno fica negativo, né? Até que chega no 270. Você percebe que 270, o seu pauzinho está o mais para baixo possível. Quer dizer, o tamanho dele é igual ao do 90, né? Vale 1. Mas como está para trás, né? Vai ser aí negativo, né? No sentido para baixo. Então, esse cara vai ser menos 1. Tá? E no quarto quadrante, ó, o seu pauzinho vai continuar para baixo também. Quer dizer que o seno no quarto quadrante também vai ser negativo. Então, o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto. Beleza? Então, a lógica, né, a logística que você vai usar para achar um seno, não importa o arco que aparece. Pensa sempre assim, através do correspondente você vai descobrir o número e através do quadrante você vai descobrir o sinal. O quadrante só é importante para descobrir o sinal das coisas. O número, quem dá é o correspondente. Tá joia? Vamos fazer o seguinte? Vamos treinar? Vamos calcular alguns senos e cossenos só para você ver se acostumou com essa ideia, tá? Dá uma olhadinha aí na que vai vir agora, ó.